Foi a oração do nosso irmão. E daremos, nosso Senhor, por todos os benefícios que Ele tem nos trazido. Lutas e aflições nós enfrentamos, mas o Senhor tem estado presente e nos dado a condição, abrindo as portas onde é necessária, cuidando e nos protegendo dentro das lutas que nós temos enfrentado. Se a gente observar, a gente vai ver Deus presente em todas as situações. Às vezes, se chateamos, uma coisa e outra difícil que acontece, mas se a gente refletir, a gente vai ver que dentro daqueles problemas, Deus está ali presente, nos tirando a gravidade das situações e nos dando as áreas de escape dos momentos difíceis. O que precisamos é ser fiel a Deus, na gratidão. Saber observar as coisas do que Deus tem feito por nós. E essa gratidão, irmãos, não está apenas eu dizer, muito obrigado, Senhor. Está na prática do servir. Porque Ele nos escolheu para servir. Então, se tudo que Ele tem feito por nós, nós queremos agradecer, vamos agradecer servindo. Porque tem outras vidas que Ele quer transformar, que Ele quer salvar, tem outras famílias que Ele quer operar milagres. E nós somos esses escolhidos para poder levar a salvação a outras famílias. Que a gente vem entendendo e compreendendo sempre dessas situações que a gente enfrenta. Hoje, aqui, nós estamos encerrando a ênfase desse tema, não é? Fidelidade. E o que Deus nos traz no coração hoje para que possamos compartilhar com os irmãos, encerrando essa ênfase, porque não vamos deixar de falar sobre fidelidade, mas nessa ênfase, como nós temos praxe, a nossa igreja, de mensalmente ter um tema diferente e trabalhar durante o decorrer do mês. Hoje a gente está encerrando essa ênfase, não é isso? E Deus traz ao nosso coração uma coisa linda e maravilhosa, como tema de hoje, a nossa integridade e fidelidade na vida da igreja do Senhor. Essa igreja a gente pode refletir como nós mesmos, a igreja espiritual e como a igreja física também, que faz parte daquilo que Deus instituiu. Deus veio pelo seu Espírito morar no nós, sendo nós o templo do seu Espírito. E Deus instituiu e construiu e edificou a sua casa de oração, aonde Ele diz que está sempre presente, para que seu povo se reúna, para que o seu povo tenha comunhão, para que Ele esteja nessa comunhão com o seu povo sempre. Então, é isso que nós vamos entender sobre essa integridade e fidelidade na vida da igreja. É uma exigência de Deus. A gente entende, nós nos conhecemos pessoalmente, cada um individualmente se conhece, e reconhecemos com toda a humildade o quanto somos fracos, o quanto somos pequenos, o quanto somos limitados. E dentro desse reconhecimento, irmãos queridos e amados, dá para a gente entender maravilhosamente, para receber de Deus, a nossa dependência de Deus, para recebermos a bênção. E para receber essa bênção, nós precisamos sermos íntegros e fiéis na vida da sua igreja, como nós sendo a igreja, como a igreja física da qual nós congregamos. O crente em Jesus Cristo, ele deve levar muito mais a sério a igreja do Senhor, onde ele mesmo é a igreja, onde é a igreja que ele congrega. O respeito, a honra, a fidelidade à obra de Deus, que é a obra do Senhor. E a Ele próprio como chamado igreja espiritual, um organismo vivo do Senhor, que somos nós como igreja. Quanta coisa, irmãos, quando a gente vai buscando, estudando, para poder compartilhar com nós mesmos e com os irmãos da igreja, o quanto nós aprendemos, o quanto essa fé cresce diante daquilo que você busca para estudar, para compartilhar, para vivenciar. O quanto é importante para nós termos essa sensibilidade de que Deus quer de nós uma perfeição. Então, se eu sou o templo do Senhor, se eu congrego numa igreja física, eu tenho que viver num estado de perfeição, de vida reta, de vida de fidelidade a Deus,
de uma vida completa no serviço do Senhor. Essa exigência não vem de um pastor, essa exigência não vem de uma liderança de uma igreja, essa exigência vem do Senhor. E quando você vai lembrar dessa exigência que você precisa cumprir, você vai lembrar dos benefícios. Lemos agora, Salmo 116, verso 12, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Você já parou para refletir os benefícios que você tem recebido, que você já recebeu e que você tem recebido? Você já parou algum momento para lembrar disso? Eu digo que nós nos observamos. E quantos de famílias que a gente conheceu aqui, que passaram por aqui, que ainda estão aqui, famílias que a gente viu chegar aqui numa grande situação de humildade, de carência, e hoje as famílias estão bem, tão prósperas, tão felizes. Eu vi muitas e muitos viram. Será que essas próprias famílias não reconhecem isso? Do que Deus faz na sua igreja, na sua vida como igreja espiritual? E se nós lembrarmos, irmãos, nós faremos muito mais. Nós teremos essa vida íntegra de fidelidade a Deus, porque Deus tem sido fiel para conosco. Quantos livramentos, irmãos, nós já passamos? Vamos lembrar só daqueles que você lembra, que você viu o livramento de Deus na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. O que é que você imagina? O que é que você pode fazer para agradecer a Deus? De que forma? E como Deus quer que você agradeça? São pequenas reflexões que a gente precisa fazer diariamente em nós mesmos, para que a gente possa entender e compreender quanto esse Deus merece muito mais do que o que nós já temos feito. É o que Deus tem procurado a nos ensinar, nos orientar, porque Deus não quer estar só em nós nesses momentos aqui agora. Deus quer estar conosco eternamente, porque foi o propósito da sua criação. Criar o homem para viver com ele eternamente, criar a família para viver com ele eternamente. Não foi para se perder, não foi para sofrer eternamente, mas para viver bem. E a gente sabe muito bem o quanto nós temos desobedecido a Deus, não temos buscado ter essa vida de integridade diante de tudo que Deus quer de nós, que nos ensina para viver, de fidelidade. Quantas das vezes muitos de nós, não digo só aqui na igreja, crentes de Jesus Cristo na face dessa terra, quantos têm sido infiéis? Esquece que tem um Deus maravilhoso que o ama de verdade, que quer mais e mais dar àquele seu servo, àquele seu filho. Mas muitos esquecem. Muitos invertem os valores das Escrituras para poder ter justificativas do seu querer, da sua carne, para não obedecer diante daquilo que Deus ensina. Mas quer dizer que é um filho de Deus. A gente lembra daquela história de João 8, os versos 37, descendo ali, daqueles fariseus prosélitos, dizendo que era da fé de Abraão, dizendo que era filho de Deus. E Jesus, como é esse Deus onisciente, disse: vocês são filho do diabo. Então veja o quanto a gente precisa refletir em nós mesmos, em procurar viver essa integridade e fidelidade na vida da igreja que somos nós, da igreja física do qual nós estamos servindo, como devemos viver na nossa igreja física, como devemos fazer por essa igreja. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que criou a igreja física, aquele que edificou o seu altar. Quantos de nós fazemos vistas grossas? Olhamos para o homem, julgamos no homem. Eu não vou fazer porque é para o homem, eu não vou fazer porque é para o homem. Sabendo que é de Deus é apenas uma justificativa. É o que a gente precisa despertar. Deus é santo, Deus é puro, e exige de nós integridade e fidelidade nessa vida como igreja que somos.
ele exige. Nós só vamos ler um verso do Salmo 41, verso 12, que assim está escrito: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões a tua presença para sempre. Que coisa tremenda, meus queridos, amados irmãos. O salmista está buscando socorro em Deus. E olha o que ele declara, já sentindo Deus. Quanto a mim, ele se refere diretamente a ele próprio. É o que nós devemos refletir em nossa vida como igreja, como servos. Quanto a mim, tu me sustém na minha integridade. Olha o que ele declara. O quanto eu fico assim, olhando para as Escrituras em relação às epístolas do apóstolo Paulo, a coragem e a ousadia que Paulo, pela sua fé genuína, segura, ele declara em muitas cartas, se colocando em prova. Seja meus imitadores, que segurança ele dizer uma coisa, dessa forma, uma expressão de um desafio, se colocando à prova diante da população daquela igreja de Coríntios. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que testemunho forte. Outra palavra de ousadia de Paulo, porque é como esse salmista disse: quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade. A vida que ele tinha de obediência e temor a Deus, é o que Paulo disse mais ainda: eu não vivo mais em mim, é Cristo que vive em mim. E Paulo declarava isso na sua caminhada, nos seus procedimentos, nas suas igrejas, onde ele foi o maior implantador. É isso que nós vamos buscando, lições nesses homens corajosos, que declara sua fé viva, real, nos seus procedimentos, colocando a sua vida à prova, nas suas declarações. Paulo fala até das suas situações financeiras, materiais, em geral, que para ele tudo ele considerava como esterco, não tinha valor nenhum. O seu valor é Jesus. São grandes lições, irmãos. Enquanto hoje muitos crentes questionando pelas coisas materiais, pelas coisas terrenas, brigas, confusões, por coisas que não herdaremos amanhã. E temos esses exemplos desses homens de Deus, que as Escrituras mostram seus testemunhos. Amados, o mundo que nós vivemos hoje tem, na verdade, tentado matar a Deus. Incrível, né? Mas tem. Mais uma coisa, irmãos, eles sabem muito bem que sem Deus, eles poderiam fazer o que quisessem. Eu posso lhe assegurar, diante do momento que vive o Brasil, se essa liderança brasileira pudesse, mataria a Deus, porque querem fechar suas igrejas, querem calar a boca dos discípulos de Jesus Cristo. E se pudessem, também matavam a Deus, para fazerem o que eles quiserem, o que eles bem quisessem. Eles sabem hoje da situação brasileira que vivemos, eles sabem, e eles temem, por isso que eles vêm contra a igreja. Eles sabem que o Deus vivo é todo-poderoso. Eles sabem da história de Faraó, que escravizou o povo hebreu. Eles sabem. Por isso que eles tentam fechar as igrejas, por isso que eles tentam calar a boca dos cristãos. Mas também eles sabem que eles são incapazes. A gente lembra que Satanás sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas veja que ele tentou ele.
Ele sabia que seria impossível. Ele tentou aproveitar o momento que Jesus estava em carne, como homem. Ele entrou naquela história, vou ver se vai colar, se vai dar certo. Mas o que ele recebeu foi um testemunho de poder, de fé e de obediência através do Filho de Deus. É o que hoje a gente, como essa igreja viva, e como a igreja da qual nós congregamos, a igreja física, a casa de oração, precisa e deve ser bem tratada, bem cuidada, bem zelada, pela obediência e o temor a Deus na prática dos ensinos que as Escrituras nos traz. É o que hoje nós devemos profundamente refletir. Falei aqui hoje algumas coisas, mas não revelei tudo. Um vídeo que eu recebi hoje, que eu me neguei até compartilhar com vocês, porque é muito doloroso, muito difícil de se ver. Assim que eu assisti, eu apaguei. Não tenho dúvida nenhuma, vou falar com toda a segurança. Não para que venhamos nos assustar, mas que a gente se prepare cada dia mais. Diante do que eu vi hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, vou dizer com segurança, como servo do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo que eu me encontro. Jesus está mais próximo de vir do que aquilo que nós imaginamos que Jesus está voltando. Do que eu vi hoje. Ele está muito mais voltando do que o que a gente imagina. Quando eu vi, eu lamentei, doeu o meu coração, mas doeu forte. Eu orei, eu pedi a Deus a intervenção, e pedi a Deus que me preparasse e preparasse a sua igreja para esses últimos dias que nós estamos enfrentando. Então, meus queridos, o tema é até pertinente, porque a pessoa que me enviou esse vídeo não está nem aqui, nem saberia da qual mensagem Deus já tinha colocado no meu coração quando eu recebi. Eu já estava estudando para poder vir compartilhar com vocês. A realidade dos últimos dias não tem mais aquela questão do princípio das dores, não. Nós já estamos no fim das dores. Aquele que é de Cristo vai subir para viver sem dor. Aquele que não é de Cristo vai descer para viver com dor. O que a gente precisa hoje é entender e buscar um crescimento espiritual, buscar crescer a nossa fé, ter uma confiança maior nos Escritos Sagrados, na Palavra de Deus, tirar os olhos da coisa terrena, dos homens, e olhar para Cristo. Não ter dúvida nas promessas de Deus. Procurar vivenciar aquilo que você estuda na palavra, aquilo que você ouve, que Deus prepara no coração dos seus servos, que você nem imaginaria, nem acreditaria que ia ouvir essa palavra nesta noite. Mas que Deus traz porque você precisa ouvir, que você necessita, que você precisa mudar, que você precisa se fortalecer, que você precisa se juntar mais a Deus. É o que Ele quer de nós. Falei em princípio, nós não estamos aqui por um acaso, por uma fé. Essa fé tem que ser forte, essa fé tem que ser crescente, ela não pode viver estagnada, nem inerte, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que crescer dentro de nós, essa confiança plena, e ela cresce abandonando as coisas terrenas, buscando somente no Pai das luzes, buscando somente nos céus. Irmãos, não há como uma pessoa ter o caráter transformado sem beber da moral de Deus. Se não buscar, não se envolver, não se converter, não crer nas Escrituras Sagradas, jamais ele vai ter a moral de Deus. O seu caráter não será transformado.
As Escrituras nos ensinam que quando nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso caráter é transformado ao de Cristo, aquele processo da regeneração. Nós vamos aprendendo pela palavra de Deus a mudança da nossa vida. Como falei já hoje, Paulo dizendo aos Coríntios, já uma carta de advertência, que é a segunda carta, que aquele que está em Cristo é nova criatura, é um caráter transformado, diferente, que aquela vida velha do homem velho já acabou, já destruiu, já foi enterrada. E nós temos uma vida nova, é a vida da nova regeneração, é a vida do novo nascimento, nascido de Deus. É o que nós temos que assimilar, o que nós temos que viver, o que nós temos que acreditar. E ainda digo o porquê. O que a Bíblia fala nos últimos dias, para aqueles que estão longe de Deus, serão insuportáveis. Então a gente tem que pensar hoje, para não ser a última hora, para não ser tarde, para que a gente não possa perder essas oportunidades. Se Deus nos procura nesta noite, se Deus fala ao nosso coração nesta noite, isso é uma oportunidade que Ele está nos concedendo, para que a gente não fique fora do reino de Deus. Amados, somente em Deus encontramos o padrão moral para a nossa vida, para a vida da igreja. É com a vida de obediência e com o coração íntegro que podemos testificar do conhecimento de Deus. Eu não posso chegar para alguém e dizer que conheço Deus, mas que eu tenho um procedimento diferente, que eu tenho atitudes diferentes, que eu me expresso diferente conforme Deus ensina. A gente tem que entender, são coisas simples, mas que é importante para a gente conhecer a Deus, a vida transformada, a vida diferente, é uma morte realmente. Como diz Jesus, quando nós recebemos Jesus Cristo, que vamos para o batismo, naquele mergulho que nós damos, nós morremos com Jesus Cristo naquela cruz. Quando nós emergimos, quando nós subimos, nós ressuscitamos com Ele. E a água que está no batistério simboliza o sangue de Jesus, é lavado no sangue de Jesus. É realmente uma vida transformada, é realmente uma vida nova. Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 2, verso 17, Jesus diz que nós receberemos somente cada um em particular, vai receber essa pedra branca, onde está o seu novo nome, nenhum nome será aproveitado, esse nome dessa terra, cada um individualmente, Apocalipse 2, verso 17. Nós temos que refletir muito. Qual é a característica da igreja que tem a vida de integridade e fidelidade? A primeira, vida perfeita. Essa palavra perfeita, ela já traz para nós uma reflexão muito profunda. Coisas certas, justas, fiéis, verdadeiras, sinceras. É essa vida, essa primeira característica que a igreja declara na sua transformação do seu caráter. O seu caráter transformado ao caráter de Jesus Cristo. A igreja viva, a igreja física, na sua administração, na sua direção, no seu proceder. Salmo 139, 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Uma própria escritura diz, aonde eu for, Deus está presente. Você está dormindo, Deus está lhe sondando, está ali do seu lado. Nesse mesmo salmo, a Bíblia vai dizer, nos primeiros versos, que Deus conhece, Salmo 139, que Deus conhece os nossos pensamentos de longe. Olha como a gente tem que refletir. Deus conhece os nossos pensamentos de longe. Salmo 139, 1. Do 1 ao 3. Vida perfeita é a primeira característica de uma igreja íntegra e fiel. A vida dessa igreja
é uma vida perfeita. A igreja, irmãos, ela é obediente e temente a Deus, ela precisa ser assim. A igreja sabe que Deus lhe conhece na verdade. Essa igreja é você. Essa igreja é o lugar que você congrega, é a sua casa de oração. A casa que você vive, que você adora, que você tem comunhão com seus irmãos. Que precisa viver na justiça, na viração perfeita. Essa é a característica da igreja verdadeira. Vida perfeita. Amados, Deus tem diante de si todos os detalhes do que se passam no coração do homem no meio da igreja. Vamos lembrar? Algumas igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas, Efésios, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Aí agora vamos para as outras, para a gente ficar bem identificado. Uma igreja de vida perfeita. Esmirna e Filadélfia. Olha, a igreja imperfeita, longe daquilo que Deus o preparou. Chamada por Jesus trono de Satanás. Essa palavra é muito forte para uma igreja se dizendo igreja de Cristo. Mas uma coisa que a gente vai entender como Jesus conhece, e conhece hoje nós, essas igrejas do momento. Ele sabe o que se passa aqui na igreja, sabe o que se passa como você, igreja espiritual. E ele manda João escrever essas cartas para levar aos anjos da igreja, a essas 7 igrejas. Ele encontra 2 fiéis, íntegra, obediente, que não abriu mão, que não serviu aos governos, como o imperador Tibério, que servia a outros deuses, ali a deusa Cibele. Mas Esmirna e Filadélfia confiaram. Viveram na sua integralidade em relação a tudo do que Deus queria, porque eles entenderam que Deus era o dono da igreja física, e eles, como igreja espiritual, as suas vidas, e procuraram ter sua vida perfeita. É o que hoje a gente precisa refletir. O que aconteceu com aquelas 5 desobedientes? Foram destruídas. O que acontece com as desobedientes de hoje? São destruídas. Mas as obedientes permanecem para sempre, firmes, seguras. Então nós vamos refletindo quanto vale a pena amar a esse Deus na nossa vida, servindo com integridade e fidelidade. Como vale a pena? Principalmente os dias que vivemos, o que o mundo vive hoje, de tristeza e de dor, de sofrimento e de morte. É o que hoje vive o mundo. É o que nós vamos cada dia nos aperfeiçoando por esta palavra de Deus, revestindo a nossa fé para enfrentar as batalhas que estão por vir. As lutas são grandes, mas nós só conseguiríamos vencer se estivermos alicerçados integralmente com Deus, fiel a Deus, porque Ele é quem peleja por nós, Ele é quem nos protege, Ele é o guarda de Israel que não dormita. Isso nos traz segurança. Deus conhece a sua igreja perfeitamente, mais do que nós mesmos. Então, amados, ser íntegro e fiel começa pelo conhecimento que precisamos possuir de Deus. Uma coisa importante para a gente se manter seguro diante dessas pelejas que hoje estamos vivendo e passaremos mais tarde mais, é conhecer os atributos de Deus, tanto naturais como os atributos morais.
Se conhecermos esses atributos, nós vamos nos tornar mais seguros, mais fortes, diante das situações que vive o mundo. Muitas coisas que chegam até nós como se fossem de Deus, parecidas, travestidas de Deus. E se nós tivermos esse conhecimento perfeito de Deus, conhecer a Deus na estatura, na altura e na profundidade, e na sua largura, nós, conhecendo a plenitude de Deus, nós conseguiremos vencer toda a situação que o mundo tente vir contra nós. Amados, a segunda característica é uma coisa maravilhosa. Para a igreja íntegra e fiel na sua vida, as estratégias humanas não conseguem afetar os olhos de Deus da sua igreja. Quando Deus me traz no coração esse ponto que eu deveria compartilhar, eu me lembrei do Brasil de novo. Me lembrei do Brasil. Pelo que nós estamos vivendo. É evidência. Não é história de Trancoso. Não é carapuça, nem acusação de ninguém. É a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Quando Deus me traz no coração, as estratégias humanas não conseguem afastar os olhos de Deus da sua igreja, isso nos traz suavidade, nos traz tranquilidade, independente do que o país esteja caminhando, do que quem quer que seja que esteja nessa liderança, não traz para nós susto. E a gente vai lembrando de muitas coisas, dos nossos irmãos passados, foram levados às arenas para que fossem comidos pelos leões, mas eles adoravam a Deus, porque eles criam e confiavam no amanhã com Deus. Eles acreditavam em Deus. É o que nós hoje não temos que temer a nada. Quando você lembra do que disse o profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10, não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te guardo, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Se você crê, você não tem que se assombrar com nada que o mundo hoje vive, que o Brasil vive, que outras nações vivem. Esses anticristos, antissemitas, que está espalhado na face da terra, não temos que temer nenhum deles. Disse o profeta, não temas que eu estou contigo. Não te assombre com os problemas, eu sou o teu Deus. Eu é quem lhe mantenho, eu é quem lhe protejo, eu é quem lhe guardo, eu é quem lhe fortaleço com minha destra da justiça, que é a sua palavra, que é a sua verdade, que é as suas promessas, de defesa, de socorro, de guarda, de vida eterna. É o que a gente tem que refletir pela palavra, que é o que nós cremos. A nossa segurança é a palavra de Deus. Não são palavras de homens, que ficam criando rituais, história dentro das igrejas, longe daquilo que a Escritura ensina. É essa palavra. Quem conquista as vidas para Cristo é a palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus para os que crerem. Então, irmãos, ninguém jamais conseguirá afastar os olhos de Deus e o coração do homem. Deus sonda o nosso coração. Deus sonda a sua igreja. Lembra de 2 Crônicas 7,16? Falei em princípio, mas vou repetir. O nome do Senhor perpetuamente aqui neste lugar. Os olhos do Senhor fixos aqui neste lugar. O coração de Deus aqui neste lugar. E Ele está todos os dias aqui neste lugar. Foi assim que ele disse a Salomão, 2 Crônicas 7,16. Quando o templo foi construído de Jerusalém. Então, irmãos, o que nós só precisamos é estarmos revestidos na confiança e na fé do poder dessa palavra de Deus, que é ela quem nos sustenta. Ninguém jamais conseguirá afastar os olhos de Deus da sua igreja e do coração do homem de Deus. Verso 11,
Não, verso 8 do Salmo 139. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Então ninguém, irmãos, vai tirar Deus de nós, da sua igreja, do seu povo. Deus vai estar onde quer que nós venhamos estar. Isso traz segurança, isso traz tranquilidade, isso traz força diante do mundo que nós estamos vivendo hoje. Problemas, muitos problemas, mas Jesus é a solução dos nossos problemas. Jesus é a vitória dos nossos problemas. Temos que confiar, por isso que precisamos ter a vida de integridade, de fidelidade a Deus. Obedecer a sua palavra. A igreja que é íntegra, irmãos, não peca, foge do pecado, porque sabe que Deus está com o olho sobre ela. Quando eu falo sempre desse atributo natural da onipresença, eu sempre digo à igreja que eu fico feliz, porque eu não estou só onde quer que eu esteja, e sabendo que Deus está presente, eu não peco. Por mais que o diabo venha tentar você pecar, você, eita, Deus está aqui comigo, não posso pecar, não devo. Ajuda a gente se fortalecer, ajuda a gente permanecer firme, íntegro, fiel a Deus, em obediência, em temor a Deus. Esse atributo que Deus tem de onipresente, isso é importante a gente lembrar a todo instante. Mas a igreja de Cristo que é íntegra, ela não peca, ela corre do pecado. Irmãos queridos, Deus olha para toda a sua igreja. Quando Jesus disse que quando 2 ou 3 se reunissem em seu nome, Mateus 18, 20, ele se fazia presente. Então ele está aqui com a gente. Então ele está presente com a gente. Isso é muito bom. Jesus é o Deus dos deuses. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. O homem tenta distorcer, porque disse Jesus em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos tentam tirar Jesus desse caminho para você não ser salvo, mas só Jesus Cristo é o caminho da salvação. Amados, queridos, a igreja que é fiel é reconhecida no mundo inteiro por causa da sua transformação e do seu caráter. Isso é uma realidade onde você chega como igreja viva do Senhor. Você é identificado como um servo do Senhor verdadeiramente, pela sua conduta, pelo seu caráter. A igreja física, o lugar onde nós congregamos, nos reunimos, pelo que ela vive, pelo seu procedimento, pela sua pregação, ela declara o caráter de Jesus Cristo na direção desta obra do Senhor. Essa é a tranquilidade e a segurança que a gente procura ver para podermos estar seguros aonde nós estamos. Irmãos, o caráter de Deus deve ser visto em você. Essa é a terceira característica. A primeira característica, a vida perfeita. A segunda, que as estratégias humanas não conseguem afastar os olhos de Deus da sua igreja. E a terceira e última, o caráter de Deus deve ser visto na sua igreja. Você, como igreja. A igreja física. O caráter de Deus deve ser visto em nós e aqui nesse lugar santo onde nos reunimos. Essa é uma característica da igreja viva do Senhor, de uma igreja íntegra e fiel. É o caráter de Cristo, presente, visto pelo procedimento, pela administração. A luz de Deus, irmãos, deve ser vista em seu caráter. Jesus disse em Mateus 5,14, registrado por Mateus, vós sois a luz do mundo. Deu para refletir já? Que onde você chegar, essa luz tem que ser refletida. Esse lugar santo do Senhor, essa casa de oração deve refletir a luz de Cristo.
nas devocionais, nos sermões, na administração, em todos os sentidos, a luz de Cristo deve ser refletida. Em sua vida, em seu casamento, nos seus filhos, no seu dia a dia, no seu trabalho, a luz de Cristo deve ser refletida. Porque vocês, nós, somos a luz do mundo. Amados, quanto mais vivemos em integridade e fidelidade com Deus, mais Ele é visto em nós. Mais Ele é visto em nós. Quanto mais somos fiéis, obedientes e tementes a Deus, íntegros, Deus é visto em nós, meus queridos. A luz do fiel, ela clareia as trevas daqueles que vivem no pecado. Veja que é uma verdade quando você se confronta com alguém que está no pecado, ele se assusta, ele se espanta. Assim aconteceu com aquele jovem possesso. Quando ele viu Jesus, o diabo gritou logo através da vida do jovem: o que é que tens comigo, Jesus? Manda, me joga aí nessa manada desses porcos aí. Porque ele se assusta, ele se assombra. Assim, irmãos, é nós aonde chegamos, como igreja viva, como igreja física, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivemos, incomoda aqueles que não querem serem transformados, porque a luz dissipa as trevas, a luz dissipa os pecados, desmancha a mentira, as falsas doutrinas, as coisas erradas. A luz faz isso que é você, onde você reflete essa luz, você é a luz do mundo. Irmãos, como João Batista denunciou o pecado de Herodes e Herodias, se lembram? Assim somos nós, quando nos confrontamos com alguns desses pecadores. De imediato é um confronto, porque clareia a luz e revela o pecado daquele que está em pecado. A vida do servo do Senhor, do crente da igreja viva, deve ser distinguida no mundo, não por causa daquilo que nos é exterior, mas pela integridade e fidelidade que nós temos com Deus. É isso, meus queridos. E aí perguntamos: como você está sendo visto na sua casa? Como você está sendo visto na sua igreja? Como você está sendo visto na rua que você mora? Como você está sendo visto na escola que você estuda? Como você está sendo visto no trabalho que você trabalha? São perguntas que nós, pessoalmente, devemos refletir e responder ao Senhor, para que nossa vida seja íntegra e de fidelidade a Deus, para que possamos alcançar, meus queridos, amados irmãos, a vitória. Não dobrarmos os nossos joelhos ao pecado, mas somente a Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, irmãos queridos, como igreja viva, igreja física, ter uma vida perfeita. Saber que as estratégias humanas não conseguem afastar os olhos de Deus da sua igreja. E ter o caráter de Deus que deve ser visto na sua igreja, que é você, que é a casa de oração onde você congrega. Amém? Que o Senhor deixe guardada essa palavra em nossos corações. E que a gente venha refletir profundamente cada dia, para sermos essa igreja fiel e santa do Senhor, íntegra na obediência e no temor a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é maravilhoso, santo e eterno. Pai nosso que estás nos céus, glorioso, santificado, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo nome. Senhor, eis-nos aqui como igreja viva e santa do Senhor, nesta tua casa de oração, ó Deus.
Te rogamos a bênção sobre nós, como essa igreja viva, como igreja física, que é este lugar santo da qual nós congregamos. Que o Senhor sempre esteja presente na direção, Senhor, nos conduzindo, Deus, segundo a Tua vontade, nos trazendo no nosso coração, ó Deus, todos os mandamentos, para que possamos cumprir com integridade, com fidelidade, ó Deus, e glorificarmos o Teu santo nome, alegrarmos o coração do Senhor, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Continua, Senhor, a revestir esta Tua obra, continua, Senhor, a revestir a nós como igreja viva, como também Tua igreja, naquela igreja batista em Areia Branca, naquela igreja batista muito bonita, como em toda a Tua igreja na face desta terra. Que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor revista, que o Senhor capacite, que o Senhor prepare, que o Senhor use, ó Deus, para a glória de Teu nome. Ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos e Te louvamos pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso casamento, pela Tua presença em nossa família. Ó Deus maravilhoso e eterno, por esta noite preciosa, de ouvirmos a Tua voz pelo Teu Espírito, pela Tua palavra e pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Reconhecemos que não somos merecedores, mas a misericórdia, a bondade, o amor e a graça do Senhor foi derramada sobre nós aqui mais e mais nesta noite. Seja conosco sempre. Nos leva para casa na Tua santa, eterna e gloriosa paz. É em nome de nosso Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos, Te pedimos, Te louvamos, Te glorificamos, Te agradecemos, Te bendizemos, Te rendemos graças, Senhor. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja vencedora e gloriosa do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus, uma oração silenciosa, estamos dispensados.